7 horas e 23 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta não, começando a partir de agora na sua manhã de quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2018. Para você, uma manhã excelente, um ótimo dia, uma manhã de bons negócios para você. E a partir de agora nós teremos os principais assuntos que são destaque na agropecuária brasileira e também no agronegócio. Confira os destaques da edição de hoje. O mercado do boi gordo segue com ajustes positivos em grande parte do país. Mercado de reposição fecha janeiro travado. Saiba também quais são os principais cuidados com equinos em época de verão. Seleção de animais Angus convive muito bem com a integração com a soja no Rio Grande do Sul. Tudo isso juntamente com você, com a sua participação, com previsão do tempo e as principais commodities brasileiras, com informações ao vivo e direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Fique com a gente, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. Manhã de quinta-feira nós começamos falando sobre o mercado do boi gordo, que ontem fechou com fator positivo. Das praças pesquisadas pela agência Scott Consultoria, algumas praças apresentaram alta, como foi o caso da região Centro-Oeste, que apresentaram 3 altas na região Centro-Oeste. Você acompanha agora a análise de mercado feita pela Juliana Pila, da Scott Consultoria. Juliana. Olá a todos! No fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, o cenário foi de poucos negócios. Ao contrário do observado nos dias anteriores, no dia de hoje teve um maior volume de praças com valorizações do que desvalorizações. Essa alta ela está atrelada aos poucos negócios realizados nos últimos dias e à perspectiva de poucos negócios também na próxima semana devido ao carnaval. No atacado, nós tivemos estabilidade na carne com osso, mas no curto prazo é esperado uma valorização nesses preços com o aumento da demanda nos próximos dias. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. A Juliana Pila é consultora da Scott Consultoria e nós temos uma parceria, Bom Dia Produtor, com a Scott Consultoria, sempre com atualização de mercado com relação ao fechamento do mercado do boi gordo. Mas agora nós vamos acompanhar também o fechamento pela agência Rural Business, que é uma outra empresa parceira aqui do canal do Boi. Ontem, na apuração feita pela agência Scott Consultoria, também nós pudemos acompanhar algumas movimentações de baixa para o mercado do boi gordo e também tivemos alta também. Vamos acompanhar aqui, vamos ver? Região por região, nós começamos pela região sudeste primeiramente, em São Paulo fechou a R$ 153, Minas Gerais R$ 143 e no Rio de Janeiro R$ 143, segundo a apuração feita pela agência Rural Business. Vamos para a região sul agora. Na região sul, o preço à vista, no Paraná fechou a R$ 147 a arroba do boi gordo, Santa Catarina R$ 142 e já no Rio Grande do Sul R$ 5,13. Vamos agora para a região centro-oeste. Você acompanha a cotação para Goiânia, Goiás, R$ 142, Mato Grosso do Sul, R$ 140 e na região sul do Mato Grosso, R$ 140 também. Cotações para a arroba do boi gordo, nós temos mais cotações agora. Você acompanha a região norte do país. Na região norte do país, o Pará fechou a R$ 138 a arroba do boi gordo. Na região na região do Tocantins fechou a R$ 133 e em Rondônia R$ 135. Agora vamos para o Nordeste. Nós temos as cotações da agência Rural Business. No Nordeste, na Bahia, fechou a R$ 152 e no Maranhão fechou a R$ 139. Cotações
que foram apuradas ontem pela agência Rural Business. E você acompanha agora as cotações para o boi magro nas principais praças de produção do país. E agora o assunto é sobre previsão do tempo para a região centro-oeste. Nos últimos dias tem chovido na capital de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. São chuvas esporádicas, mas quando elas chegam com um grande volume. Vamos saber agora como vai ficar a previsão do tempo para a região centro-oeste na apuração da Somar Meteorologia. Quem traz para você agora as informações é a Juliana Rezende. Juliana, as chuvas devem permanecer na região centro-oeste para os próximos dias? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Isso mesmo. Agora, nas próximas semanas, com as instabilidades perdendo intensidade, o volume de água na região centro-oeste deve ser menor do que as pancadas que já ocorreram na região. As instabilidades ainda seguem atuando na região central do Brasil. Agora, a disponibilidade hídrica ainda segue bastante elevada, principalmente no Mato Grosso e Goiás. E nos próximos 5 dias, essa chuva ainda vai seguir persistindo com mais intensidade entre Mato Grosso, Goiás, só que essa chuva já não deve durar muito tempo, porque durante a segunda semana as instabilidades perdem bastante intensidade, tanto que as pancadas aqui no Mato Grosso e também no estado de Goiás se tornam cada vez mais fracas e isoladas. E é no Mato Grosso do Sul onde a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade por conta de áreas de instabilidades que se formam entre o Paraguai e o norte da Argentina e que conseguem intensificar a chuva aqui no extremo sul do Mato Grosso do Sul, acumulados de até 50 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, as instabilidades ainda seguem atuando na região centro-oeste. Dessa vez, a chuva se espalha pelos 3 estados e o volume acaba sendo bem distribuído na maior parte da região. Então, com isso, o cenário para a pecuária ainda deve ser muito favorável, porque tem previsão de chuva frequente e também persistente, o que mantém o solo com bastante umidade e garante bom crescimento para os pastos da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E agora o assunto é sobre o mercado de reposição. O mercado de reposição se manteve com o preço mais firme durante o mês de janeiro. Isso embora que não teve muitas movimentações para o mercado de reposição. Mas nós vamos conferir agora como fica a relação de troca pelo país, segundo a apuração dos números da agência Scott Consultoria. Vamos ver a relação de troca? Bem, daqui a pouquinho nós vamos conferir a relação de troca, mas agora é hora de intervalo comercial. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o mercado de reposição e sobre os melhores leilões, os melhores eventos com transmissão pela rede SBA. Fique por aqui. E hoje vamos falar sobre os custos de produção, que são o que define o valor de venda de uma produção de soja ou de milho. E esse assunto para a gente tratar no Bom Dia Entrevista. Para falar sobre custos de produção, eu recebo agora João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio do SBA. João, muito bom dia. Bom dia. Ô João, o estado de Mato Grosso é a maior potência quando se fala em grãos, seja soja ou seja milho. A safra de Mato Grosso, temporada 2017-2018, foi estimada na última segunda-feira pelo IMEA em 30 milhões e 980 mil toneladas. São dados assim surpreendentes. Mas nós temos mais detalhes na reportagem de Valdir Pacheco, que fala mais sobre a produção em Mato Grosso. Vamos ver. A colheita de soja no estado de Mato Grosso ultrapassa 25% da área cultivada. E segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, houve um avanço semanal de 7,56 pontos percentuais.
comparado com o mesmo período do ano anterior, apresenta um atraso de 10,73 pontos percentuais. O produtor rural, Leonildo Barês, recebeu bons volumes de chuvas no início desta safra de soja. Esta soja que está sendo colhida aqui na fazenda Tropeiro Velho, em Sinop, foi plantada no início do mês de outubro. O produtor está dentro da janela ideal para o plantio do milho segunda safra, que vai até o dia 25 de fevereiro. Eu tive sorte, porque eu fui um dos poucos premiados que pegamos chuva ali no início de outubro e eu consegui adiantar bem meu plantio. Então eu acredito que eu vou fazer uns 80% de safrinha. Acredito eu que se tudo correr bem vai dar uns 80%. Só que também vou correr o risco dessa chuva cortar final de março, começo de abril, e aí só metade do milho produz e outra metade não vem produzir. É o risco, o produtor ele sempre investe o dinheiro e fica torcendo. Se a natureza não ajudar, ele dança mais uma vez. Leonildo é um dos pioneiros de Mato Grosso e conhece bem o histórico de chuvas no estado. Para ele, a agricultura sempre foi uma atividade de muito risco. Eu cheguei em Mato Grosso em 1979. O Mato Grosso chovia pra caramba e continuou chovendo. Nós nunca tivemos problema de seca no Mato Grosso. Se nós perdimos alguma coisa foi por excesso de chuva. O eixo da BR-163 trabalha de 1.700 milímetros ano a 2.300 milímetros de chuva. Isso é suficiente para fazer 2 safras cheias, mas tem um risco. Todo ano, quando a chuva atrasa para chegar, ela vai despejar mais tarde um pouco. Então a gente já sabe que é assim. Então o que o produtor tem que... Ele tem que estar antenado hoje no sistema de clima, tem que parcelar bem seus plantios para a sua colheita não chegar tumultuado, e o risco da janela de safrinha, você vai correr sempre esse risco. Esse ano foi um ano atípico. Ele atrasou o início ali, depois choveu muito dezembro e janeiro, deu aquela cortada ali de 18, 20 dias. Nós tivemos região aqui no estado que chegou a dar 28 dias de sol na época da chuvarada. É lógico que agora ia ter essa chuvarada que está tendo. Hoje é 5 de fevereiro, eu não tenho medo de dizer para você que todo produtor que planta soja no Mato Grosso hoje tem um pedaço para colher. Então é lógico que está todo mundo preocupado. E retardando, quando você pega uma semana chuvosa que retarda a colheita, você já perdeu um pouco da janela pela entrada da chuva que demorou para chegar em outubro. A preocupação do produtor agora é com a armazenagem e precariedade da BR-163 no estado do Pará para escoar a produção do Médio Norte e Norte de Mato Grosso. Você começa a ter o tumulto da colheita, vem remontoando colheita. E ainda você tem o problema dos armazéns, porque daí todo mundo começa a colher no desespero, soja com 20, 22, 24 de umidade, vai para o armazém e demora para despachar. E isso retorna, o caminhão demora para retornar e começa a complicar. E depois de uma semana de chuva, você tem problema de estrada, você tem problema de armazém, você tem problema de BR-163 que não está escoando, que não termina nunca isso aí é uma azia que dói. Então, quer dizer, o produtor tem que acostumar a viver com problema climático, problema de mercado, problema de tudo quanto é coisa só para o produtor. Valdir Pacheco para o SBA. Ô João, como o produtor falou, quem se programa não tem perda na produção, é isso? Não, ele quer dizer o seguinte, ele minimiza o problema, ou seja, ele não está com toda a sua soja pronta, ou você tem uma parte dela, porque ele plantou variedade de ciclos diferentes, em épocas diferentes, para não correr o risco de depois ficar tudo pronto ao mesmo tempo. Ele não tem máquina, não tem caminhão, não tem secador, não tem armazém para colocar. Agora, interessante é o problema que ele fala, é uma série de problemas, né? E mais um que vai ser o custo de produção, ou seja, em relação aos preços que estamos hoje, o custo de produção hoje, tanto da soja como do milho, está muito elevado no Mato Grosso e coloca em xeque a rentabilidade dos produtores. Então, a margem de lucro dos produtores está bem menor, então. Hoje está negativo. Está no negativo já. Se você olhar, acho que deve ter telas dos custos, vamos pedir as telas, mostrar a soja transgênica, por exemplo, o custo que o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, essa transgênica, ela tem um custo variável de R$ 1.921. Na transgênica, o que pesa muito é a semente está na faixa de R$ 320. Olha, se ele vender soja a 50, 52 lá, 6 sacas de semente, 6 sacas de grão de 50, de 60 quilos, para pagar um saquinho de semente para atender 1 hectare. Você tem o custo variável, outra coisa que pesa são os fertilizantes e defensivos. Defensivos, no caso da transgênica, na faixa de R$ 700 por hectare, entre herbicida, fungicida e inseticida. Então, mais o custo fixo, que é armazém, transporte, etc.,
e mais a depreciação de equipamentos, vai para R$ 3.013. Vamos lá, a média do Mato Grosso é 55 sacos por hectare. Se você dividir isso aí, você praticamente teria que colher quase 57 sacos para pagar o custo. A média do Mato Grosso é 55 sacos por hectare. Vamos ver a soja convencional, então? Soja convencional agora, vamos fazer um comparativo entre a soja transgênica e a convencional. Temos uma próxima tela? A convencional tá voltando hoje a pessoal mostrar interesse nela. Você tem alguns países, especialmente os países europeus, que estão interessados na soja convencional. Estão pagando, há um certo diferencial de preço em relação à soja comercial, R$ 2, R$ 3, R$ 4 por saca de soja. E só que você tem que ter muito cuidado, você tem que plantar ela separado, tem que colher separado, o caminhão não pode ter contaminação, não pode ter outra soja, levar para um armazém que receba só, tem um local só para soja convencional, porque se você misturar com a transgênica, você teve um custo maior, mais trabalho e acaba perdendo o prêmio. O que é mais viável para o produtor, João? Olha, soja transgênica ou convencional? Em termos de custo, hoje praticamente é a mesma coisa, as duas, 3.105 contra 3.013, o convencional é um pouquinho mais caro, né? Mas o pessoal está voltando a ter materiais, a Embrapa lançou vários materiais agora, aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive um material da soja convencional com tolerância à ferrugem, que é uma praga, uma doença importante na cultura da soja e que exige um cuidado e é um risco muito grande. Então, está começando a ter materiais melhores hoje, com boa produtividade. Agora, nós estamos falando, eu não estou colocando, nesse trabalho, nós não destacamos o valor da remuneração da terra. Se você botar mais 300, 400 reais de remuneração do capital da terra, aí fica muito acima do custo do valor pago. Porque o problema todo é o seguinte, você olhar hoje o preço da soja, o preço que tem é o preço Chicago, mais um prêmio no Porto Brasileiro, convertido em reais. Hoje, não deve estar uns 72 reais Santos e Paranaguá. Se você for, isso para atender Mato Grosso do Sul, Paraná, etc., que estão próximos lá. Agora, se você pensar em Mato Grosso, pagar 360 reais para levar, isso vai dar um custo de 22, 23 reais por saca. Não fecha a conta, ou seja, não sobe nada para o produtor, ao contrário, vai faltar. Por isso que é uma preocupação dele, que ele bem lembrou lá, o produtor, na entrevista com o Pacheco, que a BR-163 passa a ser fundamental para eles, porque é uma maneira que eles têm, em vez de gastar 300 e pouco, gastar 160, 170 para levar da região produtora de Sinop até Miritituba, 1.080 quilômetros mais ou menos. Aí o preço em Miritituba hoje, o prêmio, você tem condições de chegar numa faixa de 68, ali em Miritituba. Então, hoje, para o Mato Grosso, praticamente quase que obrigatório levar para lá. Só que aí não está asfaltado, complica o processo. Ô, João, vamos falar também do milho. Vamos virar uma tela que mostra os custos de produção do milho. Nós temos aqui mais uma tela. Se você pegar os custos variáveis, esse é um milho de alta tecnologia, usar um milho que tem o potencial, a IMEA trabalha com 117 sacos por hectare. Agora, como ele falou, você tem uma janela para plantar até o dia 25. Se você puder plantar até o dia 25 e a tua terra estiver boa, então você vai partir para um milho que tem um potencial de produtividade alto. Só que, nesses patamares, 117, nós estamos falando de um milho de R$21. Ele não consegue R$21 lá em Sinop, vai conseguir no máximo 17, 18 reais. Vai conseguir o preço mínimo se o governo bancar algum PEPRO, alguma coisa de proteção de preço. Então, é um ano extremamente complicado para o produtor em função da questão dos custos e do preço que está no mercado internacional. Agora, esse preço no mercado internacional, seja para a soja ao redor de $10 o bushel, ou 22, 23 dólares a saca de soja, ou o milho a 10, próximo a $10 no porto o saco de milho, esse preço não remunera também o produtor americano, que são os dois maiores produtores, o brasileiro e o americano. Ou seja, os custos hoje estão sendo uma espada na cabeça do produtor brasileiro e do americano, que são os maiores produtores. E aí tem um agravante nesse processo.
você tem muito arrendatário. O arrendatário paga de 9 a 14 sacas por hectare. Aí, meu amigo, aí a coisa fica difícil. João, vamos falar para a gente encerrar aqui sobre a produção de milho. A produção de milho em Mato Grosso vai aumentar ou vai reduzir para esse ano? Olha, o ano passado foi um ano muito bom para eles. É provável que não repitam a safra de 25, 26 milhões de toneladas. Mas o meu plantar, ele vai plantar. Porque o milho entra no processo, ele já faz parte do processo. Segundo as estimativas, deve aumentar em 5% a área plantada, mas a produtividade não deve ser tão boa assim. Porque a janela não está ideal, ele atrasou o plantio, consequentemente atrasou a colheita e a janela para plantar fica muito estreita. Ele pode plantar em março, mas aí corre um risco muito grande de faltar chuva em abril, maio, a época que o milho está embonecando, está em fase de reprodução. Aí o impacto é muito grande. Agora, como cobertura de solo, o que pode fazer? Ele pode, se ele plantar esse milho mais atrasado, ele vai tentar reduzir custo, usar semente crioula, vai usar menos fertilizantes, vai diminuir as coberturas com ureia, vai ter que fazer alguma estratégia para reduzir custo e vai comprometer com certeza a produtividade. Perfeito, João, obrigado. Bom trabalho. Até a próxima semana. Até mais segunda-feira, se Deus quiser. E você acompanha agora as cotações do milho pelo país. E agora o assunto é sobre as raças taurinas. A raça Montana, por exemplo, é um composto de 8 raças que se uniram para formar o composto Montana, que é exemplo de precocidade, adaptabilidade e o mais importante, em produção de carne bovina. Você vai acompanhar agora uma entrevista que o Adriano Dival fez com o Geraldo Paiva da Estância Calidá. Veja. No final do mês de agosto, o Brasil todo vai acompanhar e fazer os seus investimentos em reprodutores da raça Montana. O Brasil já conhece essa raça, quem compra uma vez volta a comprar, por isso o alto índice de recompra. Mas eu vou conversar com ele, que é criador de Montana e tudo que faz com excelência. É aquela velha história, né? Onde o Geraldo Paiva coloca a mão, vira ouro. Geraldo Paiva da Fazenda Calidá aqui em nossa sala de entrevistas. Geraldo, é uma satisfação tê-lo conosco para falar de uma raça que o Brasil todo absorveu e quem não conhece e faz o investimento, volta a comprar. É bem como eu disse, né? Seja bem-vindo. É verdade. A raça Montana é uma raça com os objetivos de você ter um animal taurino com as mesmas adaptabilidades do animal zebuíno. Ou seja, é um europeu para trabalhar no Brasil nas mesmas condições que o Nelore trabalha. Então, nós estamos nessa busca, já é um programa de praticamente 20 anos de processo de seleção. O Montana é um animal criado, não foi melhorado, ele já tinha um objetivo, que era o animal vermelho. Já começou bom, já começou selecionado. Já começou com uma definição, com objetivo. Então, muita gente tem seu criatório, trabalha, mas as pessoas têm poucos objetivos. O Montana tinha um objetivo, ou seja, era um animal com as características de carne de um animal taurino, europeu, com as características europeias, mas principalmente com a rusticidade do Nelore, do taurino, do zebuíno, desculpe. Então, mas o que mais importante, isso vem evoluindo e o programa de melhoramento genético nos permite saber e pensar os melhores animais. Então, nós estamos evoluindo um programa de melhoramento genético coordenado por técnicos da USP de Pirassununga, estão nos assessorando há 20 e tantos anos e tem provado que nós temos feito ganhos genéticos a cada ano, produzindo cada vez mais animais com essa consistência. O Montana já é uma raça que há algum tempo já está fazendo seleção para precocidade sexual, onde as primeiras fêmeas buscamos a primeira produção de bezerro aos 2 anos de idade. E também preocupado com o acabamento de gordura, que é uma exigência dos frigoríficos, e de uma qualidade de carne superior. Nós também já fazemos, todos os criadores estão fazendo ultrassonografia de carcaça. Mas nós não estamos acomodados, nós estamos inventando coisa nova, nós estamos nos preparando para evoluir.
estamos entrando, já fornecemos alguns dados para um projeto Genoma, ao mesmo tempo que estamos fazendo já a análise de precocidade sexual em macho, a partir dos 10 meses de idade. E conversão alimentar. As próximas gerações do Montana vai vir com esse pacote tecnológico bastante interessante. Quando você fala do Montana e apresenta todo esse pacote tecnológico, e é interessante a sua fala, porque isso não é falácia, é prova. A gente sabe disso porque os animais foram criados para isso. Agora, o maior desafio quando se fala de taurino e quando se fala de cruzamento taurino com zebu, o maior desafio é a heterose. E o Montana, por ter sido criado, e hoje nós temos aí mais de 50 raças na composição do Montana, essa heterose, ela é o que, de repente, no Montana, um dos diferenciais mais importantes, porque acaba continuando por mais tempo? A heterose permite você fazer o cruzamento continuado. Por exemplo, numa raça sintética ou numa raça europeia que você cruze com Nelore, você tem um primeiro choque que é maravilhoso. O F1 é um show. A partir do momento que você volta a alguma dessas raças, você começa a perder heterose. O vigorípedo vai perdendo. Ou se você utilizar, não quero usar essa raça, usa um híbrido, né, composto dessa doença, você continua perdendo. Como o Montana é composto de várias raças, pelo menos 8, é muito pequeno o que você perde de heterose, ou seja, você continua ganhando. É muito difícil que a composição racial de um touro seja igual a do outro, mas se ele tem avaliação genética, eles podem ser comparados independente da sua composição sanguínea. Além da heterose, então, você ainda tem essa flexibilidade de colocar 2, 3 touros na sua propriedade e a consanguinidade é zero. É praticamente zero. Se olhar que não forem dos mesmos pais, é praticamente zero. No Montana tem touro que tem composição de quase 16 raças. Isso, a composição não é importante. O importante é o seguinte, a qualidade da avaliação genética. É o que eu digo, seja no Nelore, seja em outra raça. Se você tem um touro top 01, avaliado por um programa, e esse mesmo programa, e esse touro está no Rio Grande do Sul ou no Amapá, se ele está no mesmo programa, eles se equivalem. Entendi. Então é importante o seguinte, independente da composição racial do indivíduo Montana, o que vale, o que é importante mesmo é o potencial que ele pode transmitir para os seus bezerros, é a genética que ele pode passar. E é isso que nós temos que sempre pensar, buscando nas avaliações genéticas. E às vezes pode até não ser o maior, você tem que usar para o que você quer. Às vezes um touro que pode não ser o top 1, o líder, mas ele pode ter uma característica genética que te interessa mais do que o do líder. Entendi. Então você tem que pensar o touro de acordo com os seus objetivos. É muito importante isso. O Montana tem um objetivo. Todo criador deveria ter um objetivo, ou ser criador de bezerro, ou ser criador de garrote, ou fazer o ciclo complexo. A pessoa precisa saber quais são os objetivos e comprar o touro adequado de qualquer raça para atingir esse objetivo. E sempre vai ter um touro avaliado que vai atender à necessidade do comprador, do consumidor. Falando de criatório, como é que está a fazenda Calidar no Montana? Eu sei que tem um processo evolutivo constante na Calidar. Nós somos meio irrequietos, então nós temos utilizado novas ferramentas tecnológicas, estamos buscando produzir animais superiores. Esse ano nós vamos bater o nosso recorde, praticamente quase 250 transferências de embriões, só de fêmeas de alto valor genético, com reprodutores de alto valor genético. Possivelmente devemos ter até mais um salto dentro do rebanho da Calidar, porque antigamente a gente usava algumas vacas medianas mais comuns. Esse ano nós usamos um pacote de vaca líder de sumário e nós vamos trabalhar com isso. Então nós devemos dar mais um upgrade dentro do programa. A Calidar deve dar mais um upgrade dentro do programa Montana. E para nós, todas as fêmeas que não tiveram sua primeira cria aos 2 anos, esse ano estão sendo descartadas. Não serve para nós, não serve para o mercado. Nós estamos botando tudo para o frigorífico. Então, ou a fêmea tem a sua primeira cria aos 2 anos, ou a precocidade sexual vai ser adotada, inserida, não basta estar no papel, eu quero bezerro a mais. Esse bezerro a mais é que faz a diferença na conta do fim do mês, na operação pecuária. Nós precisamos brigar por melhor rentabilidade, e nós estamos buscando melhor rentabilidade. E são esses animais que serão disponibilizados ao mercado. Isso é interessante da Calidar, porque vocês não são colecionadores, vocês disseminam essa genética de ponta.
Nós temos feito força para poder dar trabalho, bastante investimento tecnológico, como eu comentei. Nós estamos desafiando as fêmeas de 11 aos 14 meses e agora começamos a desafiar os machinhos a partir dos 10 meses de idade. E já tivemos essa primeira safra que nós fizemos, já tivemos algumas surpresas bastante interessantes. E esses animais que produziam sêmen aos 10 meses de idade, já vai nascer a cria dele aos 2 anos. Quando ele tiver 2 anos, já tem um bezerro no pé dele para você poder mensurar se ele é bom mesmo. O indivíduo bom não é o que tem a melhor nota, é o que passa as melhores notas. Esse que é o cara bom, esse que é o cara que nós estamos procurando. Você está falando para mim que você já está conseguindo sêmen aos 10 meses nos touros? Nos bezerros, Alguns né? animais já estão produzindo sêmen aos 10 meses de idade, que são os irmãos das fêmeas que estão empreando de 11 aos 14 meses. Também eu estou sabendo que tem um desafio alimentar lá também, que esses animais serão submetidos, que eu não sou baú para guardar segredo lá na Calidar, não é isso? Nós vamos começar a partir agora de abril, estaremos fazendo já teste de conversão alimentar. Qual que é a intenção desse teste? Buscar indivíduos que ganhem maior peso, comendo menos. Então serão feitos já a safra de 2017, já será toda desafiada, todos os machinhos serão desafiados. Nós vamos avaliar esses animais, inclusive descobrir qual é o nosso trabalho de pesquisa, não só o animal que ganha mais peso comendo menos, mas quais são as fases da idade dele que melhor responde a esse tipo de alimentação. Então, até isso nós estamos fazendo esses estudos acompanhados pelos técnicos da USP de Pirassununga. E todo esse pacote tecnológico que o Geraldo acabou de mencionar, acontece esse ano, mais uma vez, a exposição desse produto. No final de agosto nós teremos um leilão, mais um mega leilão de Montana, né? Em final de agosto teremos um leilão, a princípio teremos um leilão aqui na Expo MS, estamos fechando a agenda com a Expo MS, mas seremos o segundo leilão presencial com a participação de criadores, de excelentes criadores de São Paulo, Minas, são excelentes parceiros que conseguem trazer um nível bastante forte. É um leilão pesado de qualidade, difícil de ser comparado em qualquer outra raça. Vem uma qualidade, acho que, se não me engano, no ano passado, a média foi top 4%. São poucos remates de qualquer que seja a raça que consegue botar um nível de avaliação desse tipo. Todo Central foi comercializado. Foi e possivelmente deve ser. Será novamente. Será novamente. Vem surpresa. Os criadores de Montana, os principais touros, eles acabam, como eles são muito precoces, a gente acaba coletando e disponibilizando para o mercado. Então, a gente usa, multiplica, mas ao mesmo tempo oferece para o mercado o que a gente tem de melhor. Maravilha. Geraldo, sucesso para você, boa sorte e para todos os criadores de Montana. E eu tenho certeza que o leilão também será um sucesso. Obrigado a todos. Aguardo todos que puderem ver ou comparecer em final de agosto aqui em Campo Grande, durante a Expo MS. Daqui até lá você volta para falar mais a respeito do Montana e falar do cavalo crioulo da Calidar também. E não esquecer que vai ser transmitido pela lente do SBA. Pelas lentes do SBA. Abraço, sucesso, tudo de bom. Obrigado, um abraço a todos. É isso mesmo, é importante lembrar que esse evento será transmitido pelas lentes do SBA, será um evento muito importante, leilão do composto Montana com transmissão aqui pelo canal do Boi. Hora de intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre produção leiteira e também sobre as informações que chegam até você, produtor rural, através do canal do Boi. Fique com a gente, nós voltamos em 2 minutos. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira para falar agora sobre pecuária leiteira. Você vai conhecer agora uma história de sucesso, um case de sucesso de um produtor de Minas Gerais. É o Júlio Braz, da Fazenda Mato Grosso. Ele começou o seu plantel com apenas uma vaca e hoje possui mais de 1.400 animais. E o mais importante, ele conta com a assistência técnica da Cemex do Brasil. Veja. Nasci nessa casa aqui, e meu pai já era tirador de leite, tirava leite de vacas vivas, e eu peguei o gosto na coisa, né, e continuei o trabalho dele. E o senhor começou com quantos animais? Eu comecei primeiro com um animal, tirando 7 litros de leite, dia 2 de outubro de 1979. E hoje, o que o leite significa na vida do senhor? Ele para mim significa tudo. O estudo dos meus filhos, eu tenho 3 filhos,
uma formada, dois na faculdade. Então, é o conforto que eu posso dar para eles, o conforto da minha família. A trajetória da pecuária de leite é na Fazenda Mato Grosso, que fica em Pompéu, no centro-oeste do estado mineiro. Na composição do rebanho, a raça Girolando. E na hora de tomar a decisão certa, o criador tem a parceria com a Cemex Brasil. Especialistas vão até a fazenda e direcionam, por exemplo, qual animal vai responder à proposta do criatório. Então a gente faz primeiramente os acasalamentos, baseado nisso a gente faz as indicações dos indivíduos que vão multiplicar com essas fêmeas da fazenda para que a gente possa construir as futuras gerações. Nós temos aqui cerca de 25% na vaca 3/4 do rebanho G, né, do grau de sangue G. E também na vaca 5/8 a gente tem aí 37,5% de gir. E o gir tem um teor de sólidos mais alto no leite e obviamente o Girolando tem conseguido aí por volta de 4%, né, de teores de gordura e 3,5%, 3,4% teor de proteína. Para a indústria é perfeito, porque você tem uma maior lucratividade no retorno, né, com relação à indústria, maior produção de iogurte, de queijarias. E, então, obviamente, a indústria consegue uma maior produtividade com um leite de maior teor de gordura e proteína. No rebanho são 1.300 cabeças, 400 em lactação, 3 ordenhas por dia com média de 31 quilos de leite. E uma seleção caprichada de touros Cemex Brasil contribui para o melhoramento genético. A gente sempre fala, né, que sempre tem alguma coisa a melhorar, né? E isso é um grande trunfo da Cemex, que sempre está com baterias novas, com touros melhores, touros que podem melhorar ainda mais cada rebanho, né? E é isso aqui que sempre é feito aqui na Fazenda do Júlio. Em tempo real, o seu Júlio mostra no computador o histórico que a genética está retribuindo. Como o exemplo desta vaca, ela é Meridian. Essa vaca espelha tudo que a gente quer numa vaca, que é uma vaca 3/4 de holandesa, que está com uma produção dessa, 61,3 kg de leite no pico. Então, o que a gente procura é isso, são animais bons de produção, esse animal tem um ubre muito bem colocado, é um animal que vai ter uma longevidade boa dentro do rebanho. Muito bem cuidadas, antes da ordenha, se refrescam na sala de banho. O resultado é mais leite. Nós fizemos um trabalho aqui implantando termômetros intravaginal nas vacas e foi constatado que a vaca, quando está em estresse térmico, ela está com 2 graus acima da temperatura. Depois do banho, ela volta para a temperatura normal dela e fica de 3 a 4 horas na temperatura normal. E é nesse tempo que a vaca vai rumenar mais e vai comer mais, o que vai fazer ela produzir mais. Um dos últimos investimentos foi o barracão chamado de Compost Barn, sistema criado por produtores de leite norte-americanos na década de 80. Aqui na fazenda foi implantado há cerca de 1 ano e meio. E hoje já se transformou nisso aqui, ó. É o composto, que é a casca de madeira degradada, misturada com as fezes e a urina da vaca. O composto aqui, a temperatura aqui está normal ambiente. A 20 centímetros aqui, a temperatura está a 50 graus, está compostando. E isso aqui é a vida da cama, isso é que faz o sistema dar certo. Quando tiver 1 ano e meio, mais ou menos, eu vou tirar ela. Agora, diz uma coisa pra gente, com relação à temperatura, lá de fora pra cá, há muita diferença? No verão chega a dar até 10 graus de diferença, se a vaca estivesse no sol e a vaca que está aqui dentro. Porque num horário desse, por exemplo, com sol quente, não seria possível a vaca estar no coxo, ela estaria deitada na sombra. Então esse conforto térmico que a gente dá para ela e o local adequado para ela deitar é que vai proporcionar que ela coma mais e dá mais leite. No rebanho é usado touros Immunity. Que diagnóstico o senhor faz dos resultados? A vantagem é que você tem menos perca de animais durante o período, principalmente as bezerras novas no bezerreiro. E durante toda a vida da vaca. A vaca tendo mais imunidade, consequentemente eu vou gastar menos remédio
vai baixar o meu custo e vai evitar que contamine o leite. Porque hoje já separa o leite. O leite com antibiótico não pode ser mandado para o laticínio. Mas eu tenho que jogar ele fora. Então isso é custo. E a mais recente novidade com a parceria Cemex Brasil foi o selo A2A2. Tecnologia que tem na composição da bateria Taurus Immunity e outros com altas provas em GTPI, a avaliação genômica e de filhas. Os touros com essa marca são geneticamente testados como portadores homozigotos dos alelos A2A2. Isso significa que o animal garante a transmissão do alelo A2 para a progênie. A beta-caseína A2A2, muitas pessoas têm problemas com a lactose, né? E os touros que têm o A2A2 transmitem isto para as filhas, né? E muitos produtores estão procurando isso, até para vender um leite de melhor qualidade no mercado. Acredito que quem entrou para fazer essa genética A2A2, lá na frente vai colher o resultado. Quanto ao rebanho, eu estou extremamente satisfeito, mas cada dia que passa, a gente vê uma nova tecnologia e a gente quer agregar ela. E agora o assunto é sobre previsão do tempo para a região sudeste do país. As instabilidades ficam mais enfraquecidas entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Isso resulta em menos chuva. Vamos saber se isso vai prejudicar os pastos. Ô Juliana, conta pra gente, será que menos chuva vai chegar a prejudicar os pastos da região sudeste? Conta pra gente. A umidade do solo no sudeste até pode diminuir ao longo das próximas semanas, conforme a chuva também perde intensidade, mas não a ponto de prejudicar o crescimento dos pastos na região. Agora, os índices de umidade seguem extremamente elevados em Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro, onde os índices de umidade passam de 90%. Nos próximos 5 dias, predomínio ainda de instabilidades na região, só que a chuva mais forte fica concentrada aqui do Oeste Mineiro até o Triângulo Mineiro e também no sul de Minas Gerais, onde as pancadas ganham um pouco mais de intensidade. Nas demais áreas, chuva ainda não muito forte, principalmente aqui no estado de São Paulo, na região central. As pancadas perdem bastante intensidade, mesma condição também aqui na faixa leste, entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. No decorrer da segunda semana, as instabilidades voltam a migrar aqui para o estado de São Paulo. Então, o sul paulista é que deve receber os maiores acumulados de água, podendo até alcançar 70 milímetros em 5 dias. Conforme a chuva ganha força no sul, perde intensidade aqui no norte mineiro e também no Espírito Santo, onde o predomínio volta a ser de tempo mais seco com chuva isolada entre os períodos da tarde e da noite. Já durante o terceiro e último período, as instabilidades voltam a se espalhar pela maior parte da região e o estado de Minas Gerais é que recebe as pancadas mais significativas. Então, durante as próximas semanas, como a chuva até perde um pouco mais de intensidade na região sudeste, o solo até pode diminuir de índices de umidade, mas não a ponto de garantir problemas e transtornos no crescimento dos pastos da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Implantação de semente de pastagens. Eu vou falar aqui com o engenheiro agrônomo Guilherme Beta, da Germe Pastos, que vai dar dicas importantes como fazer a pastagem de forma perfeita. Guilherme, muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Bom dia a você que nos acompanha. Olha, Antônio, hoje nós vamos falar sobre a VDTEC Multi, né, uma semeadora elétrica genuinamente brasileira, fabricada aí pela Germe Pasto e que traz grandes propósitos para você. O primeiro deles é justamente a qualidade na distribuição de semente de pastagem. Quando essa máquina foi desenvolvida, lá em 2012, quando foi lançada o primeiro modelo, a VDTEC 190, uma das coisas que a gente fez questão que ela tivesse fosse exatamente a precisão, regula aí de 2 até 30 quilos por hectare com precisão, fazendo com que você tenha aí uma melhoria sensível na reforma ou na formação da sua pastagem. Outro detalhe importante é justamente a economia que ela proporciona. Por ser elétrica, nós indicamos que você instale ela tanto na dianteira como na traseira do trator. E aí, meu amigo, nós conseguimos na mesma operação, como nós estamos vendo
nessas imagens, colocar um segundo equipamento, a grade niveladora ou o rolo compactador, e aí nós temos aí semeadura e incorporação, redução de uma operação, e aí são pelo menos R$50 por hectare de economia que essa máquina proporciona para você. E o mais importante, né, porque também o produtor rural pode utilizar ela na dianteira ou na traseira do maquinário, não é verdade? Exatamente, essa é a comodidade que ela proporciona principalmente para aquele funcionário que pilota o trator, né? Se você colocar na dianteira, Antônio, a comodidade é muito maior porque evita desse tratorista estar olhando para trás, né? E muitas vezes, de tanto repetição desse movimento de olhar para trás, ele pode ter alguma lesão, algum problema, principalmente na coluna. Se você coloca ela na frente, você sempre vai olhando, né? Além de pilotar o trator, você vai olhando para a VDTEC o que ela está fazendo. Então essa é a versatilidade que essa máquina traz para o meio rural. E agora eu pergunto, para quem está em casa que não tem nenhum desses dois maquinários, ou a VDTEC Plus ou o Multi, e ele está querendo adquirir, quais as facilidades? Tem facilidade de pagamento? Vai ter alguma condição especial? Olha, a VDTEC, como eu já disse, é uma máquina fabricada pela Germipasto, exclusivamente aqui da nossa empresa. E aí aquele produtor, muitas vezes acontece também, Antônio, do produtor conhecer já a VDTEC através de feiras e eventos que a Germipasto participa, ou então através dos nossos telefones que estão na sua tela. Muitas vezes aquele produtor liga para a gente lá na Germipasto, a gente explica todo o funcionamento da VDTEC, está paquerando essa máquina, então esse é o momento, meu amigo, de você adquirir o seu equipamento. Você que quer ter qualidade na distribuição de semente de pastagem, esse equipamento chama-se VDTEC Multi e também VDTEC Plus. Aí os telefones, Antônio, para o produtor de todo o Brasil ficar também cliente satisfeito do Germipasto. E o mais importante, você falou aí, algo que é bem sério, né? Cliente satisfeito. Vários clientes estão satisfeitos, não é verdade? Vários clientes, inclusive nós trouxemos uma matéria que ilustra bem o nosso comentário, a satisfação do produtor rural, e isso faz com que a Germipasto deseja toda essa felicidade para você, produtor rural. Vamos conferir a matéria? É o seu Mário Sérgio, um pecuarista aqui de Mato Grosso do Sul. Além de pecuarista, ele também presta assessoria em várias propriedades rurais aqui do estado, teve contato com a VDTEC recentemente e ele tem um recado a nos dizer. Dá uma olhada aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olá, amigo pecuarista. Eu estou aqui na Germipasto com os amigos da Germipasto e estou muito satisfeito porque eles conseguiram desenvolver uma plantadeira que veio trazer uma grande solução na formação das pastagens. É normal, hoje nós jogamos, as empresas normalmente produzem semente de boa qualidade, nós estamos jogando de 80 a 100 sementes viáveis por metro quadrado e quando você vai ver a formação do pasto, nasceu lá 5, 10 plantas por metro quadrado. Por quê? Exatamente por falhas na operação de plantio. Uma das falhas mais importantes que o pecuarista às vezes tem um tabu contra isso é a incorporação da semente. A Germipasto desenvolveu uma plantadeira que consegue jogar, você pode acoplar a plantadeira no trator e ela só joga a semente 2 metros para trás. Quer dizer, você consegue plantar e incorporar numa mesma operação. Então você barateia bastante o custo da operação e a velocidade de plantio. E após plantar e incorporar, você passa o rolo compactador e você vai atingir aí de 60, 70 até 100 plantas germinadas por metro quadrado. E todos nós sabemos que quanto mais planta germinada, menos guanchuma, menos praga de pastagem, e maior produtividade do pasto. Então é muito importante esse trabalho que a Germipasto fez, desenvolvendo essa plantadeira de alta precisão e, no meu modo de ver, baixo custo. O que ela economiza de semente e melhora a qualidade de plantio, e ela pode ser usada vários anos, e além de economizar uma operação de incorporação, porque ela faz as 2 operações em uma só, então eu acho que é altamente viável a aquisição dessa plantadeira e efetuar o plantio com ela. E com isto eu sou mais um cliente satisfeito da Germipasto.
até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GM Pasto. Para nós da GM Pasto é uma satisfação, um prazer muito grande em mostrar produtores rurais de todo o Brasil, como é o caso do seu Mário Sérgio, produtor satisfeito. E lembrando que a VDTEC está espalhada dentro do território nacional. Nós temos aí várias VDTECs, né, em todos os estados brasileiros e todas com muito sucesso, muita qualidade de plantio e também a satisfação do produtor rural. Olha, meu amigo, você que se interessou nesse produto, na VDTEC Plus e também na VDTEC Multi, entre em contato com a nossa central de vendas. Lembrando que a GM Pasto tem convênio, tem várias parcerias com transportadoras ou também via caminhão, que podemos inclusive até entregar aí na sua propriedade rural, né, em todo o país. Então não se preocupe com a questão da logística. Nós vamos fazer com que a sua VDTEC chegue para você com toda a qualidade que as transportadoras fazem. Olha, para você se adquirir agora a sua VDTEC, entre em contato, os telefones aí na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e também o segundo número 0800 647 0050. Maiores informações você encontra no nosso endereço na rede mundial de computadores, está aí o germipasto.com.br. Mídias sociais, a GM Pasto participa de vários eventos e feiras agropecuárias no Brasil, né? Você pode também visualizar algumas fotos e pequenos vídeos, tanto no Facebook como também no Instagram. E no YouTube, você já sabe, vários vídeos, né, falando um pouquinho mais sobre essa fantástica máquina chamada VDTEC Multi. Perfeito, então. Para você, boa quinta-feira. Um abraço, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho para falar sobre doenças específicas que podem afetar o casco do cavalo e também do bovino em época de verão. Fique com a gente, nós voltamos em 2 minutos. 8 horas e 25 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã para falar sobre uma doença que afeta muito bovinos e também equinos. São doenças nos cascos. Isso acontece geralmente na estação verão, que é a época mais chuvosa do ano. O repórter Gustavo D'Angelo conversou com um médico veterinário que deu dicas importantes para tratar desse problema com bovinos. Veja. É na época das chuvas ou quando há muita umidade nos locais de permanência dos animais que as doenças de casco aparecem com mais intensidade. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o médico veterinário Arthur Araújo. Doutor, por que a incidência de doenças de casco é maior nesse período? Justamente na época das chuvas existe um maior acúmulo de umidade e aí essa umidade vai gerar um barro, vai gerar um aumento de matéria orgânica disponível para grudar nos cascos dos animais e formar um ambiente propício para o desenvolvimento de algumas afecções. E de que forma as lesões interferem na produção? Um animal, por exemplo, com uma doença de casco, ele vai andar menos, ele vai comer menos. Então, se for pensar numa vaca de leite, que depende da alimentação para a produção de leite, ela vai ter um problema, vai ter uma diminuição na produção. Quais as principais dicas de prevenção? Bom, sempre a prevenção, evitar o barro, tanto em estábulo, tanto em piquete, evitar o acúmulo dessa sujidade, fazer uma limpeza frequente dos piquetes, uma limpeza frequente dos cascos, os animais sempre tendo uma manutenção para evitar essas afecções e o acúmulo da sujidade. E se as lesões apareceram, qual o melhor tratamento? O médico veterinário é o o profissional mais indicado para o reconhecimento dessas lesões e ele vai estabelecer tratamento específico para cada uma das afecções. Tá certo, doutor. Obrigado pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA. Áreas de instabilidade voltam à região sul do país. Com isso, as chuvas devem se tornar mais frequentes nessa região. Vamos saber detalhes agora com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Juliana, as chuvas ficam mais frequentes no sul do país, isso vai beneficiar os pastos?
Olha, a umidade do solo não deve aumentar muito na região sul, principalmente nas áreas mais secas, que são as áreas mais necessitadas. Dessa vez é o extremo sul gaúcho, onde os índices seguem mais baixos, na casa dos 20%, 30%. Nas demais áreas, o solo segue com um pouco mais de umidade e os índices ficam superiores a 50%. Nos próximos 5 dias, as instabilidades retornam aos poucos para a região sul. Não vai ser uma chuva muito volumosa, são pancadas de fraca intensidade nos 3 estados. Volta a chover com um pouco mais de intensidade, as pancadas se tornam mais frequentes aqui nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai, do Rio Grande do Sul, norte e leste do Paraná. Já no decorrer da segunda semana é quando a chuva ganha mais intensidade na região, principalmente entre o estado do Paraná, Santa Catarina até o norte gaúcho. Na metade sul do Rio Grande do Sul, a chuva ainda persiste de maneira mais fraca e com baixos acumulados. Ao longo do terceiro e último período, a chuva perde intensidade aqui entre o Paraná e Santa Catarina e dessa vez as instabilidades ainda seguem atuando nos 3 estados da região sul, só que o volume de água ainda não deve ser tão expressivo. Então, ao longo das próximas semanas, como tem previsão de chuva mais forte e também com pancadas mais intensas entre o norte gaúcho até o estado do Paraná, é justamente nessas áreas onde o solo deve aumentar cada vez mais a umidade. Agora, na metade sul gaúcha, como não tem previsão de chuva com potencial para aumentar a umidade do solo, esses índices ainda devem seguir um pouco mais baixos e, com isso, não se descarta a ocorrência de transtornos em relação ao desenvolvimento dos pastos nessas áreas mais secas do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana Rezende, pelas informações, pela participação. Daqui a pouco nós teremos previsão para a região norte e também nordeste. E agora o assunto é sobre o Fundo Rural, um dos assuntos que causa mais preocupação para o pecuarista. O presidente Michel Temer sancionou na última terça-feira, com vetos, o projeto de lei que permite o parcelamento das dívidas com relação ao Fundo Rural. Mesmo com a sanção presidencial, o projeto ainda tem incertezas e gera muita incerteza aos produtores. A deputada federal, Tereza Cristina, relatora do projeto do Fundo Rural, se reuniu nesta semana em Campo Grande para falar com produtores. Veja. Foi uma reunião para tirar dúvidas dos produtores e esclarecer os 24 pontos vetados pelo presidente Michel Temer na lei que institui o Programa de Regularização Tributária Rural. A deputada federal Tereza Cristina, relatora do Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural, apontou a redução da alíquota de contribuição de pessoas físicas de 2,3% para 1,2% como um grande avanço, além do benefício concedido ao produtor da opção de recolher o tributo sobre a folha de pagamento ao invés das transações comerciais. Mas, por outro lado, o desconto de 100% nas multas e encargos do saldo de dívidas foi vetado com o argumento de que o impacto da medida sobre o Tesouro não está previsto no orçamento e que ele vai contra o esforço fiscal feito pelo país. Diante da decisão, a saída, de acordo com a relatora do Fundo Rural, foi minimizar os efeitos do veto com o parcelamento da dívida, dando um prazo de até 15 anos ao produtor. Nós resolvemos, lá na Frente Parlamentar da Agricultura, os deputados ligados ao agronegócio, fazer um projeto de lei para que minimizasse, ele não é o ideal, mas ele minimiza, vamos dizer assim, os efeitos, fazendo o quê? Parcelando por 15 anos, tirando 100% dos juros, a multa. No projeto de lei nós pedimos para ser retirada, mas o presidente vetou e agora nós temos aí um dever de casa, que é tentar derrubar o veto do presidente em cima dessas multas e retirar 100% das multas. Mas isso ainda não está aprovado. Isso vai voltar a plenário numa sessão do Congresso Nacional, que os senadores e deputados devem votar, precisando aí de 257 votos dos deputados e 41 senadores pela derrubada do veto. A contribuição foi considerada inconstitucional em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal, mas a Corte voltou atrás em março do ano passado. Quem não deixou de descontar e pagou o Fundo Rural tem, de acordo com a deputada federal Tereza Cristina, 40% de desconto no valor que vai passar a pagar. Mas para alguns produtores e pecuaristas, essa ainda não é a solução para o problema da dívida retroativa. O pecuarista Alessandro Oliva Coelho nunca pagou o Fundo Rural. Ele conta que mesmo com o benefício da parcela, vai ficar difícil pagar a multa. Esse veto presidencial que houve da redução da multa,
que não concede benefício nenhum para multa, fica muito difícil para as pessoas que forem recorrer ao parcelamento honrarem com esse compromisso, né? As atividades são muito dispersas, né? Tem várias coisas, produção de semente, soja, milho, arroba, uma série de coisas, o gado magro, né? E existe ainda muitas dúvidas. A maioria das pessoas que estão com problema, principalmente já estão com problemas jurídicos, né, que precisarem de crédito, porque você fica negativado na receita, né, na dívida ativa da União, a pessoa não consegue mais tomar crédito. As cooperativas, as indústrias frigoríficas, elas vão ter muita dificuldade, mas eu acredito que vão ter que aderir de uma forma ou de outra, mesmo antevendo se vai ou se não vai prorrogar, se vai tirar essa multa ou se não vai. Então, isso aí tudo é uma questão de tempo, mas o tempo urge. O prazo para o parcelamento dos débitos vencidos até 30 de agosto de 2017 termina no dia 28 de fevereiro. O produtor vai ter que pagar na entrada 2,5% da dívida consolidada em até 2 parcelas. O restante poderá ser quitado em até 176 parcelas. Kleber Rabelo, para o SBA. E aqui no Bom Dia Produtor você fica por dentro de histórias de sucesso de produtores e também de pecuaristas. Nós vamos agora até Aquidauana, no interior do estado de Mato Grosso do Sul, conhecer os trabalhos da Fazenda Dourada. Lá eles contam com o apoio técnico da empresa Cargill. Acompanhem. Você viaja mais uma vez com o SBA para conhecer um pouquinho mais sobre a influência da tecnologia na produtividade em pecuária. Viemos até a Fazenda Dourada, aqui em Aquidauana, para provar para você a importância de investir corretamente para ter ganhos em pecuária. Região do Taboco, afluente do rio Aquidauana, na transição da Serra de Maracaju para o Pantanal, onde a fauna vasta e exuberante. E a flora, onde predominam aroeira, jatobá e angico, é onde a equipe da fazenda desenvolve um rebanho Nelore e de cruzamento industrial que prioriza o que a pecuária mais pede: produtividade, aproveitamento de uma área que, aliás, é bem manejada pela equipe. O rebanho desenvolvido por Nelson Fialho na Dourada é superior a 1.500 matrizes Nelore, entre as primíparas que se avolumam com cada vez mais precocidade, graças ao desafio vencido com o auxílio de uma nutrição que visa devolver a qualquer pecuarista o investimento feito em resultado. Uma dessas ferramentas utilizadas aqui é a inclusão do rebanho há 2 anos na companhia de melhoramento. O segundo é a nutrição, item fundamental para potencializar componentes como sanidade e genética, formadores do tripé que define uma pecuária bem feita. E é o Renato Macedo, coordenador técnico e comercial da Nutron, a divisão de nutrição animal da Cargill, parceira do SBA, quem se encarrega de fazer esse approach, essa prestação, esse relacionamento com o mercado de pecuária que precisa de tecnologia. E é legal ver que toda essa ciência que vocês têm em cada um desses produtos, Renato, precisa ter uma aplicação muito correta para que tenha o resultado que você quer que o seu cliente tenha, né? Sem dúvida. O grande diferencial das empresas de sucesso são as empresas que não vendem esse produto. Elas têm o produto, mas elas prestam um bom serviço, elas estão próximas dos seus parceiros, orientam da melhor forma de usar, nas melhores categorias, nas melhores épocas, as formas mais econômicas e eficientes. Mais do que um consultor, o responsável da Cargill se torna praticamente um membro da equipe da fazenda, quando ajuda a definir as manchetes econômicas que serão buscadas na criação. No caso da Dourada, a precocidade sexual. E a nossa busca vai ser incessantemente, entre todos os índices zootécnicos que são realmente relevantes economicamente, um deles, que nós vamos buscar muito, vai ser a precocidade sexual. E reforçando, precocidade sexual sem nutrição adequada não existe.
A relação custo-benefício aqui é bastante satisfatória, como se observa nessas novilhas prontas para iniciar a vida reprodutiva. Ou nessas fêmeas jovens extremamente bem paridas, com crias que também se beneficiam dessa tecnologia numa recria eficiente, seguindo recomendações de uso de produtos destinados a diferentes épocas do ano e categorias, como a dos touros também jovens e muito bem avaliados, adquiridos de importantes fontes genéticas para repassar as fêmeas que escaparam, por exemplo, dos 89% de índice de prenhez na IATF, como na primeira safra, ano passado. Eu não estou falando em suplementar com ração em grandes volumes o rebanho pleno. Eu estou falando pontualmente, cada categoria trabalhar com a sua indicação adequada. E no caso desse desafio de animais que estão em crescimento, que tem uma resposta de conversão alimentar muito alta, que tem um custo muito mais baixo por pesarem menos, esses animais representam no bojo um resultado financeiro do projeto muito importante. Nessa fazenda, onde nós trabalhamos com a parte de reprodução, ou seja, de proliferação, de produção de bezerros, nós temos um foco muito grande, evidentemente, das nossas vacas, trabalhando com o que a Cargill tem de mais moderno em desenho de suplementação nutricional para essa categoria de vacas, que é o nosso ProBeef Pasto Bom Reprodução, um produto moderno, um produto aditivado, um produto com minerais orgânicos, ou seja, um produto que dá uma garantia de bons resultados de fertilidade e de boa formação de um bom feto, de um bom bezerro que vai ser gerado nessa estação de reprodução. Nesse período que antecede a estação de reprodução, a gente trabalha com produto com proteico energético 0,3%, que é o quê? Um produto para se consumir 3 gramas por quilo de peso vivo, que é o ProBeef Primer, para que a gente consiga a melhor condição corporal possível para essas novilhas e que elas tenham o melhor resultado possível na estação seguinte, nessa estação, na primeira estação delas, que é agora que elas vão ser expostas à IATF. Renato, essa é a missão da Cargill, né? Até porque nós estamos falando de uma marca que está aqui estampada no seu bolso. Essa chancela é importante, né? Como que uma empresa duraria por 150 anos, né? Sem nenhum problema em parte nenhuma do planeta e sendo respeitada e admirada nos 4 cantos do mundo. O nosso produto ser de excelência é nossa obrigação básica. Se nós estamos trabalhando com nutrição, nada mais lógico do que termos o melhor produto. Porém, não é só o produto. Nós temos uma equipe de campo, uma equipe de cientistas, uma equipe interna de altíssimo nível. E isso realmente faz a diferença nessa proximidade que nós, Cargill, temos com os nossos clientes. Daniel de Paula para o SBA. E você acompanha aqui no Bom Dia Produtor, histórias de sucesso e também empresas de sucesso. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com informações direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Vamos saber como que estão as bolsas pelo mundo, na Europa e na Ásia. Mas isso daqui a pouquinho. Fique com a gente, nós voltamos em 2 minutos. 8 horas e 43 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã de quinta-feira. E aconteceu ontem aqui em Campo Grande, na sede da FamaSul, o lançamento da Feira Dinâmica Agropecuária, a Dinapec 2018, evento esse que traz ao mercado as grandes inovações tecnológicas que são desenvolvidas pela Embrapa. Você acompanha agora detalhes do lançamento. Participaram do lançamento oficial da Dinapec lideranças do agronegócio. Após as apresentações, o governador do estado falou com a imprensa da importância da feira para o setor produtivo. E hoje dá para conciliar você produzir com sustentabilidade. A agropecuária de baixo carbono é você implantar plantio direto, melhorar essas condições e diminuir as pastagens degradadas, que elas acabam sendo emissoras cada vez mais de gases de efeito estufa, que aumentam o aquecimento global. Então a Embrapa, junto com o governo, tem feito esse trabalho com as instituições de pesquisa para Mato Grosso do Sul ser o primeiro estado carbono neutro do país. Isso é algo importantíssimo, porque a gente vai neutralizar
as emissões de gases com boas práticas produtivas. E isso é fruto do quê? Pesquisa, inovação, tecnologias novas que estão vindo e a gente tem que aproveitar isso. Oportunizar o produtor rural a possibilidade de acesso a novas tecnologias. E o Dinapec vai trazer novas tecnologias sustentáveis aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul e do nosso país para que possamos aumentar cada vez mais a nossa produtividade baseada em sustentabilidade. O tema deste ano é agropecuária de baixo carbono. Quem visitar a feira vai acompanhar as principais tecnologias disponíveis para o setor. A Dinapec ela tem se consolidado ao longo dos anos. No seu início, em 2006, tivemos a visita de 500 produtores, técnicos, estudantes. Na edição do ano passado já chegamos a quase 3.000 e isso tem crescido. Ao longo desse período nós temos também nos unido a parceiros do setor produtivo, também outras instituições de pesquisa, sejam universidades, outras unidades da Embrapa, fundações de pesquisa também. E isso tem nos possibilitado oferecer um leque cada vez maior de soluções tecnológicas, apresentar um leque maior de soluções tecnológicas para o nosso público. A Dinapec acontece na sede da Embrapa Gado de Corte entre os dias 7 e 9 de março. O evento contará com roteiros tecnológicos e oficinas. A entrada é gratuita. Nós estaremos acompanhando de perto a Dinapec 2018. E o Comitê de Política Monetária Nacional reduziu mais uma vez a taxa Selic. E sobre esse assunto nós temos detalhes agora com o Walter Puga, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Ô Walter, houve uma redução da taxa Selic, é isso mesmo? Bom dia para você. Bom dia a você. Houve mesmo uma redução, viu? Mas vamos lembrar, o custo do financiamento não caiu como tem reduzido a taxa básica de juros. Bom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu ontem, todos os membros, foi por unanimidade, reduzir a taxa básica de juros, a chamada taxa Selic, em 0,25 ponto percentual. Ou seja, de 7% ao ano caiu para 6,75% ao ano. Foi o 11º a 11ª decisão de baixa da taxa Selic consecutiva. Aliás, esse movimento colocou a Selic no nível mais baixo da série histórica do Copom, O Copom iniciou em junho de 1996, com essa série histórica, taxa básica de juros. É a 11º consecutivo e chegou ao nível mais baixo desde 1996. Com esse corte de 0,25 ponto percentual da Selic, o Banco Central deu continuidade àquele processo de desaceleração do ritmo de ciclo monetário, como vinha sinalizando em suas comunicações. Essa decisão de ontem já era, inclusive, esperada pelo mercado, Agora, o Banco Central, ao tomar essa decisão, ele indicou que o mais provável é que o movimento de ontem tenha sido o último do atual ciclo de cortes na taxa básica de juros. O que significa isso? Que daqui para frente não há como esperar que haverá continuidade na redução da taxa básica de juros. Aliás, para economistas, a aprovação da reforma da Previdência seria um dos fatores para provocar até uma redução na próxima reunião do Conselho de Política Monetária, caindo aí para 6,5%, 6,25% ao ano. Mas, a princípio, não é para aguardar qualquer decisão nesse sentido. Agora, os bancos já anunciaram, os bancos em geral anunciaram redução na taxa de juros de financiamento, cheque especial. Bom, o Banco do Brasil, o Itaú Unibanco, o Bradesco e até o Santander anunciaram ontem à noite, na sequência dessa decisão do Banco Central, que cortou a taxa básica de juros, que vão repassar a redução para as suas principais linhas de crédito. Todos os bancos anunciaram isso. Os juros menores iriam beneficiar, segundo o comunicado desses bancos, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Mas, mesmo com as propostas dos bancos de uma redução na taxa de juros, o que se constata é que a redução ainda não acompanha o mesmo ritmo da queda da taxa Selic. Esse é um fato, Há um descasamento entre a atividade econômica e a tomada de crédito. O mercado de trabalho é o último a reagir depois da crise.
o que leva aí a uma lentidão na reação dos salários nominais, da renda e da informalidade. Tudo isso é mensurado pelas instituições na hora de conceder crédito, como lembrava o Maurício Godoy. Ele é da Escola de Negócios Sampo. Ele disse que o banco não olha apenas para a taxa Selic, mas para a capacidade do cliente de pagar empréstimo. Portanto, continua alguma preocupação nos bancos em relação à inadimplência. Por isso, a taxa básica de juros, ela influencia para que os juros caiam, mas não caem no mesmo ritmo, na mesma velocidade. Ainda é muito caro conseguir dinheiro em banco no país, no Brasil, né? Bom, ele avalia também, o Maurício Godoy, que é professor da Escola de Negócios São Paulo, que a partir do segundo trimestre deve haver uma redução mais expressiva dos juros cobrados nos bancos. Vai cair, mas de qualquer modo, ele disse, não acompanha a taxa Selic. Então ocorreu de fato uma redução na taxa de juros, mas longe de atender o que o consumidor, o que o produtor rural, o que o empresário brasileiro esperava nesse período. A taxa Selic caiu bastante, a níveis históricos, mas não se iluda, o dinheiro ainda é muito caro no Brasil. Agora, Antônio, como sempre nós falamos aqui na nossa primeira participação, o que ocorre nas principais bolsas do mundo, e é o que vai ocorrer a partir de agora. Você acompanha comigo o comportamento de um mercado volátil que esta semana oscilou muito no exterior. As bolsas da Ásia fecharam sem direção nesta quinta-feira, um dia marcado pela volatilidade. Veja o fechamento das principais bolsas da Ásia, né? Nós tivemos queda na bolsa de Xangai, mas alta em todas as demais bolsas, né? Tivemos uma oscilação bem acentuada. E por que a bolsa de Xangai caiu? Bom, o yuan, que é o dinheiro chinês, caiu 1,10% em relação ao dólar, registrando o seu maior tombo desde 2015, quando, naquela época, o Banco do Povo da China desvalorizou a moeda em quase 2%. Os analistas não identificaram a causa dessa queda do yuan, mas o movimento coincidiu com a divulgação da balança comercial chinesa de janeiro, hein? Tanto as exportações como as importações da China subiram mais do que se previa no mês passado. Em relação a janeiro, por exemplo, de 2017, as exportações chinesas tiveram uma alta de mais de 11%, maior que a projeção dos analistas. Os analistas esperavam que a China exportasse aí cerca de 10%, exportou mais de 11%. De outro lado, as compras da China, que é a segunda maior economia do mundo, né, deram um salto para quase 37% em janeiro, ou seja, a importação chinesa aumentou muito, superando aquela previsão. A previsão era de que a China aumentasse as importações, as compras, né, chinesas, em 9%, subiu quase 37%. Como resultado, o superávit na balança comercial da China diminuiu aí de 54 bilhões de dólares em dezembro para apenas 20 bilhões de dólares agora. Por isso, nós tivemos esse comportamento de queda no índice da Xangai Composto da Bolsa Chinesa de Xangai. Agora, enquanto ocorre isso, na Europa, qual é o comportamento do mercado? Na Europa, as bolsas recuavam agora há pouco, os futuros em Nova York tentavam uma recuperação. Nós tivemos uma queda acentuada no início desta semana para os principais índices nos Estados Unidos. Você acompanha agora o que acontece na Europa? Veja, neste momento na Europa nós temos um movimento de baixa de mais de 1,10% na Bolsa de Frankfurt, com o índice DAX. O índice FTSE de Londres cai 0,64%. Paris também recua. Madrid e Milão perdem mais de 1% agora. E enquanto isso, lá em Nova York, o que ocorria agora há pouco no chamado pré-mercado, né? As primeiras negociações com os índices importantes, né, do mercado americano, que são índices de referência. Veja, Dow Jones Futuro operava em alta agora, uma recuperação de 0,32%. Standard & Poor's exibia valorização de 0,31%, então, portanto, em alta, e Nasdaq Futuro ganhava mais de 0,5%. Lógico, trata-se de uma recuperação depois da derrocada dos principais índices americanos na segunda-feira. Há uma acomodação na política americana, recém-impostado o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, né? O Banco Central dos Estados Unidos agora é dirigido por Jerome Powell, né? Então, uma indicação do presidente Donald Trump é esperar para conferir uma acomodação no mercado internacional. Agora, ontem, num dia muito volátil, né, as bolsas não sobe e desce, queda dos preços do petróleo e realização de lucro, veja o que nós tivemos. Nosso índice Bovespa desabou, chegou a operar na faixa de 82 mil pontos, mas encerrou com esta queda que você tem no painel. Queda de 1,48% aos 82.651 pontos. Ainda no encerramento do dia chegou a reagir, voltou à faixa de 83 mil pontos, mas veja, caiu quase
quase 1,5%. Lógico, com queda dos preços do petróleo, as ações da Petrobras desabaram mais de 2%, aliás, mais de 2,5%, desvalorização de 2% nos preços do petróleo. Os papéis do Banco Itaú também vieram em baixa de mais de 1,5%. Isso contribuiu para uma queda no nosso índice Bovespa. Enquanto isso, o dólar vinha em alta, né? Queda do petróleo, dificuldade para aprovar a reforma da Previdência, mexe com o mercado de câmbio. Veja o fechamento dos negócios ontem. Aqui no Brasil, em média, o dólar subiu quase 1%, subiu 0,92%, passou de R$ 3,27, chegou a operar perto de R$ 3,29, não chegou lá, mas rumo aos R$ 2,30, o mercado já trabalha com essa perspectiva, portanto, alta para o dólar ontem, e isso deve continuar hoje, a julgar pelos primeiros negócios agora há pouco no exterior. Eu encerro por aqui essa primeira participação, Antônio, mas daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre o mercado do café e sobre levantamento de safra de café. Muitos problemas para estimar a safra brasileira de café, e isso influencia nos preços, viu? De olho na informação. Antônio? Obrigado, Walter, pelas informações. Walter Puga volta daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Produtor para falar mais sobre as principais commodities brasileiras. E agora o assunto é com relação à alta genética, que vem crescendo cada vez mais no Brasil e também no Rio Grande do Sul. A busca por uma pecuária mais eficiente faz com que criadores busquem cada vez mais melhorar a raça. E com isso vem crescendo também criadores da raça Angus, que comemoram uma boa posição em todo o país. Acompanhe detalhes na reportagem de Annelise Nicolodi. Perto de completar 70 anos de história, a cabanha São Xavier, em Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, se destaca na criação da raça Angus. São 250 matrizes PO em reprodução. Desde 1949 que nós selecionamos a raça Angus aqui em Tupanciretã, nessas condições de clima, agroclimáticas que nós temos aqui, né, de oferta de forragem também. Inicialmente campos naturais, então, primeiro lugar que a região mudou muito. Era uma região que na época a gente só tinha campos naturais, que eram campos de fertilidade, campos pobres, de baixa fertilidade, onde predominava a macega, né, o capim barba de bode. Então o Angus está presente aqui desde aquela época. Então ele, junto com essa evolução que nós tivemos aqui das propriedades rurais, principalmente após a introdução da soja na região, se melhorou muito a fertilidade dos campos, se melhorou a qualidade da pastagem, e o Angus, que já naquelas condições ruins de forragem tinha um bom desempenho, nessas condições melhores ele só nos trouxe benefícios, né? Porque é uma raça que a gente conhece a qualidade de carne dele, tem precocidade, tem habilidade materna. Então nessa redução de ciclo, vamos dizer assim, onde a gente tem uma grande pressão de lavoura, de produção de grãos em integração com a pecuária, essa pressão nos pressiona também para que tenhamos rápida entrada e saída de animais, né? Então a gente não pode ficar com animais muito tempo aqui na propriedade, então esses animais têm que entrar mais cedo no seu período reprodutivo e terminar mais cedo também. Além de criador, Camilo Viana também é presidente do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Angus. Segundo ele, a raça vem se consolidando na pecuária brasileira, garantindo o crescimento de 150% nos últimos 6 anos, bem acima da média do gado de corte, que foi de 50%. A raça também é responsável por metade das 8.400.000 doses de sêmen vendidas no país em 2016 para a bovinocultura de corte. Quando se fala em qualidade de carne, o primeiro nome que vem em qualquer parte do mundo é Angus. Então é uma raça que é consagrada em termos de qualidade de carne, e foi justamente através dessa qualidade de carne da raça e principalmente ao sucesso do programa da carne Angus certificada da Associação Brasileira de Angus, que hoje é um dos maiores programas de certificação de carne de qualidade do mundo. Então proporcionou essa evolução no uso de sêmen Angus, né? Principalmente aí quando se fala em cruzamento industrial,
que tomou conta do Brasil, né? E a melhor via desse cruzamento é via inseminação artificial, e é por isso que a raça Angus tomou aí o primeiro posto em termos de raça líder no uso de sêmen, e acredito que vai permanecer por muito tempo. O que se leva em conta na hora de escolher um touro é o índice de fertilidade do sêmen. E um animal de boa genética é capaz de produzir até 500 doses de sêmen por coleta. Não é à toa que muitos desses animais acabam ganhando uma aposentadoria de luxo. Sabe aquele ditado popular? Quem foi rei nunca perde a majestade? Pois no meio rural a gente poderia dizer que alguns touros nunca vão virar bife. Tanto os touros como os ventres, né, especiais, a gente com certeza tem um carinho especial, e a gente que vive no campo e vive disso a toda a vida, né, nasceu envolvido com isso, vai ter um carinho mais especial ainda, né? Então, esses animais que nos conseguem nos render tantos bons frutos, principalmente quando se fala em satisfação, né, de produzir melhores animais que consigam transmitir a seus descendentes as características melhoradoras, características que a gente seleciona. E então, esses animais têm que ter um carinho especial e depois de muitos frutos renderem, ter um período de descanso, uma aposentadoria na propriedade, que a gente possa olhar para eles e ter a satisfação de olhar como se fosse um quadro, assim. E agora o assunto é sobre o mercado internacional do café, que apresentou uma leve melhora nos preços. Vamos saber agora com o Walter Puga quais são os destaques desse mercado, direto da B3. Ô Walter, conta pra gente, será que o produtor vai sentir no bolso essa melhora nos preços do café? Não vai não, viu? É o que indicam os números que nós temos em mãos aqui no Brasil, né? Os levantamentos das principais consultorias, inclusive do CPEA. Mas, segundo a OIC, os preços internacionais do café agora tiveram ligeira alta, depois de terem atingido aí o menor valor em 22 meses, e o menor valor em dezembro passado. Então, o café cedeu bastante. De acordo com o relatório de mercado da OIC, Organização Internacional do Café, divulgado ontem, o indicador mensal de preços subiu 1,4% em janeiro para, em média, né, $1,15 por libra-peso. Havia ficado em $1,14 por libra-peso em dezembro. Subiu em janeiro para $1,15 por libra-peso. Um pouco acima disso, na verdade, $1,15 mais 60. Agora, todos os grupos de indicadores tiveram alta em janeiro, segundo a OIC. Os cafés colombianos suaves, por exemplo, subiram 1,5%. Outros suaves subiram 1%. E café natural brasileiro teve aumento de cerca de 1,8%. Né? Bom, tudo isso porque o Robusta também subiu 1,2%. Então tivemos aí até no café Robusta uma alta bem expressiva, segundo a OIC. Agora, como resultado, a arbitragem média em janeiro nas principais bolsas, Nova York e Londres, teve uma alta de 3,8%, ou seja, foi para 48 centavos de dólar por libra-peso. Então essa arbitragem, como se vê, teve uma recuperação, vamos dizer assim, lá na Bolsa de Londres. Em seu relatório, a OIC voltou, aliás, a elevar a estimativa para a produção total de café no mundo, agora no ano safra internacional 2017-2018. Né? Agora a projeção é de que some aí quase 159 milhões de sacas. A estimativa anterior era de 158, 780. Agora já se fala aí em mais um pouco de café, cerca de 159 milhões de sacas. Para o ano safra 2016-2017, a produção estimada é de aproximadamente 158 milhões de sacas. Bom, segundo a OIC, tome nota, hein? A produção de arábica deve representar mais de 62% do total do ciclo 2017-2018, abaixo daqueles quase 65% da safra 2016-2017. Então, a produção de arábica é muito grande, né? A participação do Robusta no mercado global de café, ela é menor. Vai subir, no entanto, de 35% para quase 38%. Então, o Robusta aumenta sua participação no mercado e ocorre também, vamos dizer aí, uma redução, né,
abaixo daquela fatia de 65% que o café arábica tinha anteriormente. Aumenta o robusta, diminui o arábica. Agora, essa alta nos preços que a OIC indicou não chegam não ainda ao bolso do produtor brasileiro. E um dos fatores é a estimativa de safra amplamente divulgada pelo mundo. São números da Conab que não coincidem muitas vezes com os números do IBGE, tampouco com os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Há dificuldade para apurar a safra brasileira. E essa especulação é que causa aí, né, normalmente, movimento no mercado, oscilação que desagrada muito ao produtor do café. Eu conversei sobre isso com Nelson Carvalhais, que é presidente do Conselho dos Exportadores de Café aqui do Brasil. E acompanhe a entrevista, ele explica que é mesmo preciso aprimorar a estimativa de safra no Brasil. Veja. Doutor Carvalhais, obrigado por ter vindo. É difícil encontrar espaço na sua agenda, mas hoje nós temos aqui o presidente do Conselho dos Exportadores de Café, um homem que tem experiência no mercado. Quem não conhece na cafeicultura? A família Carvalhais, só para lembrar, são quase 150 anos no mercado do café. Exato. E 100 anos de escritório de exportação, negociação com o café, dirigido pelo Dr. Nelson. Dr. Nelson, obrigado por ter vindo mais uma vez. É um prazer. Vamos poder. Café é sempre um assunto que, além de nós trabalharmos, dá muito prazer conversar. Então vamos falar de alguns aspectos deste mercado que preocupa o produtor que nos acompanha agora. Dúvidas constantes em relação aos números da nossa safra. A Conab anuncia um número, também não tem tanta credibilidade. O IBGE aponta um número, às vezes não tem credibilidade. O SDA estaria manipulando, segundo alguns cafeicultores, esse número, superestimando a nossa safra. A pergunta é, a nossa safra, ela é bem dimensionada? Ela é bem avaliada, doutor Nelson? Eu gostaria primeiro de deixar um ponto muito claro. No Brasil nós temos profissionais na área agronômica de excelente qualidade. Tem gente na Embrapa, gente ligada a outras associações com excelente qualidade. Engenheiros renomados, conhecem muito bem. Agora, o Brasil é um país de área continental. Nós temos produção em Minas Gerais, São Paulo, produção em Espírito Santo, Paraná, Bahia, Rondônia e em outros lugares, um pouco no Mato Grosso, por aí. Eu acho que é muito difícil, se nós não tivermos um suporte tecnológico, investimento nisso, nós temos uma precisão de parque cafeeiro, produtividade, produção. Isso tudo é muito importante. E chega a época de véspera de entrada de safra, que nós já estamos chegando a esta época, em fevereiro, daqui a pouco em abril, já começa a colheita do Conilon, em maio, em alguns lugares mais baixos, a colheita do Arábica. O que acontece? Sempre há uma discussão em torno de qual estimativa que está correta. Embrapa, IBGE, USDA e outras empresas que fazem particulares. Eu acho que chegou o momento de nós investirmos nisso. O Brasil tem recursos, tem condições, tem inteligência, tem capacidade. O comércio brasileiro é muito organizado, a produção brasileira é muito organizada. Todos os segmentos do agronegócio são muito estruturados e transparentes. Veja, nós na exportação os dados são precisos. A torrefação trabalha também na precisão, máximo da precisão nas suas estimativas de consumo. Solúvel também. A produção faz um trabalho maravilhoso. A área de pesquisa também. Então, nós temos tudo. E o café nosso, além de tudo, é sustentável. Nós temos uma chancela sustentável. Nós temos, é um café que tem leis sociais, leis ambientais e o tripé com a economia que dá resultado. Então, nós temos tudo. Agora, eu acho que o investimento em estatística é fundamental. Para dirimir dúvidas e para trazer credibilidade. Sem dúvida. Eu acho que cada vez mais nós temos uma estatística precisa, só vai aumentar a nossa credibilidade, a nossa confiança. O Brasil já é absolutamente confiável, tem uma credibilidade internacional fortíssima. Se nós pudermos ter os números cada vez mais precisos, a produção vai poder trabalhar com mais tranquilidade.
o comércio exportador, os importadores, todo mundo vai ter números para se balizar e fazer as suas coberturas, as suas vendas, a sua produção de uma maneira muito mais clara, transparente, com absoluta segurança. Dependemos então de uma tecnologia melhor para apurar essa safra. Agora vamos falar um pouco de mercado e de preço. Vamos. Esse número é fundamental, doutor Nelson, para estabelecimento de preço no mercado. Afinal de contas, quando se fala que o Brasil vai produzir 56, 58, 60 milhões de sacas, os preços já começam a desabar no exterior e o senhor, como exportador, vive essa oscilação de mercado que já temos com o câmbio e temos em função desse número. A perspectiva diante dos novos números que foram anunciados agora, os novos números que falam aí em produção bem elevada para o Brasil, mesmo neste ano, os preços tendem a ceder? Olha, primeiro, não vamos falar em produção elevada. Nós precisamos saber qual é a demanda. O Brasil exportou este último ano que se viu, que foi um dos piores anos que nós fizemos nos últimos anos, em função das secas, que reduziram as produções brasileiras. Nós exportamos ao redor de 31 milhões de sacas de café. O próximo ano cafeeiro, tudo indica que nós temos possibilidade de retomarmos uma exportação ao redor de 34, 35 milhões de sacas. O Brasil é importante para o mercado mundial. Nós temos um espaço muito importante. Nós temos 1/3 parte do consumo global de café brasileiro. Muito bem. Aliado à exportação, nós temos um consumo interno que, de acordo com a BIC, ao redor de 21 milhões de sacas. Se nós somarmos uma exportação de 35 mais um consumo interno de 21, são 56 milhões de sacas de café. Se nós produzirmos 56, 57, 58, 59, este número é perfeitamente adequado à situação, não criando nenhum problema de excesso de produto. Nós vamos fazer um pequeno estoque, que nós já estamos fazendo, nós deveríamos ter um estoque de passagem muito baixo este ano, talvez historicamente o mais baixo dos últimos anos, talvez da história do Brasil. E veja só, nós vamos entrar numa safra boa, que tudo indica, está correndo muito bem, os tratos culturais foram maravilhosos, as chuvas estão correndo muito bem, podemos ter um resultado muito bom, mas não haverá um excesso de café. O importante é que as pessoas compreendam que se houver uma sobra de 5 milhões, 3 milhões, 4 milhões, o ano que vem, tudo indica que será uma boa safra, mas já será um pouco menor que essa em função da bianualidade e outros fatores, correto? Então um período compensa o outro. Um período compensa o outro. Então eu acho que não há motivo de grandes altas no mercado, a não ser que surja um fato novo que nós desconheçamos, correto? Mas se nós olharmos o mercado em si firme, eu acho que nós vamos ter preços que o produtor será remunerado e que nós poderemos dar continuidade nas nossas exportações e no nosso consumo global. Quanto a cafés especiais, os últimos dados divulgados pelo Secafé mostram que nós temos uma pequena parte dessa produção de café chamado especial. Diferenciados. Diferenciado. Esse é o termo usado. Então, é café com uma classificação melhor, vamos dizer assim. Não chega a ser o super especial ou café raríssimo, mas é um café de qualidade superior. A tendência no Brasil é o aumento da produção de café diferenciado? Bom, vamos lá. Eu acho muito importante. Nós tivemos aí, nos últimos 30 anos, foi uma grande revolução no café. Nós saímos nos anos 90 de 7 sacas por hectare para hoje 25 a 30 sacas por hectare, correto? Houve um investimento fantástico. Isso principalmente ocorreu na hora que o mercado ficou livre nos anos 90. Nós primeiro tivemos um ganho, uma eficiência na produtividade, uma redução de área, com otimização e incremento da produtividade. E a segunda parte, depois nós fomos buscar a qualidade. Hoje o café brasileiro é reconhecido no mundo inteiro. Aliás, o café brasileiro está presente no mundo inteiro. Nós exportamos para mais de 130 países, é um café que é aceito em todos os mercados e nós temos esses cafés chamados diferenciados, que são cafés acima da média de preço que é praticado os demais e que tem alguma espécie de, agrega algum valor,
que são certificados, cafés cerejas descascados, cafés lavados e outros processos que vêm, cafés finos, naturais, que são cafés que são vendidos com reconhecimento de preço internacional. E o Brasil vem muito bem nesse mercado. Nós temos pouco mais de 5 milhões de sacas. Devemos crescer nos próximos anos? Sem dúvida. É uma tendência de crescimento nesse mercado? Sem dúvida. Eu mesmo trabalho nisso há quase 30 anos, me dedicando a esse mercado de cafés de alta qualidade. É um mercado fantástico. Cada vez mais o mundo exige qualidade e cada vez mais essas novas tribos de consumo que estão aparecendo querem um produto bom. Agora, definir qualidade é uma coisa muito difícil. O que é bom para um não é bom para o outro, mas de uma certa forma o Brasil tem condições de atender aos mais diversos mercados no mundo. Perspectiva positiva para a cafeicultura quando o senhor olha para frente? Vejo sim. Eu acho que hoje o mundo está consumindo, deve encerrar agora 2018 com 160 milhões de sacas, o globo está consumindo. Nós podemos ter aí nos próximos 10, 12 anos um incremento fantástico, que a gente vem crescendo de 1,5% a 2% ao ano, sem contarmos com a possibilidade de desenvolvimento dos mercados asiáticos. Na Ásia está em torno de 52% da população mundial. China, Índia, Indonésia, todos aqueles países, Vietnã, Laos, Camboja, Mianmar, se você começar a somar tudo, 52% do mundo está ali. E é uma população que não tem ainda, está iniciando o hábito de beber café. Então, aliado a esse mercado que se desenvolve muito bem em todos os outros países, na Europa, nos Estados Unidos, que são grandes parceiros, já no Japão, na Ásia e Oceania, a possibilidade do crescimento no mercado asiático é fantástico nos próximos 10 anos. E café a gente fala em longo prazo, a gente não pode falar em menos de 10 anos. Que se prevê um consumo fantástico em 10 anos. Se isso ocorrer, os investimentos valem. Você acaba de ouvir Nelson Carvalhais, um dos mais respeitados, né? Operadores desse mercado de café, exportador, negocia café há muitos anos, tradição de família, não é preciso falar muito sobre Nelson Carvalhais. Agradeço mais uma vez sua presença aqui conosco. E eu que agradeço. Você Café está aberto, nós estamos abertos. Falar em café sempre é uma satisfação. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Voltamos ao programa. Como se vê, a perspectiva para o mercado de café é de consumo em alta, né? Aumento da produção e o mercado vai consumir. O importante agora é equilibrar as contas, né? O produtor tem que ser bem remunerado para manter a atividade em andamento. E há muita discussão em relação ao que o produtor consegue oferir com o seu trabalho no campo. Com o andar da carruagem, o mercado deve se ajustar e esperemos que a situação melhore um pouco, notadamente para o médio e para o pequeno produtor de café do Brasil, que tem se queixado muito da rentabilidade baixa do café, preços médios abaixo do que a princípio ele precisaria para manter a produção. Eu encerro por aqui, mas volto já, Antônio. Nós vamos falar sobre o preço do café. Aliás, preço do café que voltava a cair agora há pouco nas principais bolsas do mundo. É com você. Obrigado, Walter, pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho, detalhes com relação às principais bolsas pelo mundo. Mas, hora de intervalo comercial, voltamos daqui a pouco também com previsão do tempo para a região norte do país. Fique com a gente. Bom dia, produtor, já na reta final. Vamos agora saber como fica a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste. Detalhes com a Somar Meteorologia. Isso mesmo, a expectativa é de chuvas persistentes na região norte e ainda com mais intensidade agora ao longo dos próximos dias. A umidade do solo segue bastante elevada na maior parte da região, os índices seguem bastante elevados, principalmente aqui nessas áreas em rosa. Só que nessas áreas, apesar de manter os pastos com bom ritmo de crescimento, acaba que prejudica o manejo dos animais no campo por conta do excesso de umidade no solo. Nos próximos 5 dias, instabilidades tropicais ainda atuam na região norte com forte intensidade, previsão de chuva mais forte em toda a metade sul da região, acumulados que alcançam 70 milímetros em apenas 5 dias. Não se descarta a ocorrência de temporais de maneira mais localizada. Já no decorrer da segunda semana, essa chuva já começa a perder intensidade e as instabilidades migram cada vez mais aqui para a metade oeste da região nortista. Previsão de acumulados de até 50 milímetros, enquanto que aqui na faixa leste, entre o Tocantins e o estado do Pará,
As pancadas de chuva não devem acumular mais do que 15 milímetros. Ao longo do terceiro e último período, essa condição de chuvas mais fracas na região norte ainda vai persistir e principalmente aqui do centro, a faixa leste. Na faixa oeste, previsão de chuva mais persistente e que tem potencial para seguir mantendo o solo com bastante umidade, beneficiando grande parte do crescimento dos pastos, mas, por outro lado, pode prejudicar o manejo dos animais no campo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. E agora é hora de voltarmos até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão, para saber como estão as negociações do mercado financeiro e também o preço futuro das principais commodities brasileiras. Walter, quais são os destaques? Bom, vamos começar pelo café, né? Café que ontem tinha alta na Bolsa de Nova York, Antônio. Chegava a ganhar 0,30%, 0,36% no mercado americano. Também chegava a ganhar mais ou menos 0,35%, 0,36% aqui no mercado futuro da B3. De outro lado, vale lembrar, né? Café arábica ganhava preço no mercado de bolsa ontem, mas café robusta cedia um pouco. Na Bolsa de Londres, café robusta chegou a recuar 0,83%. Agora, o que ocorria no mercado, segundo o CPEA? Bom, o café realmente, eu falo de café arábica, tinha uma leve baixa, e você confere comigo agora, na tela do seu televisor, o gráfico que nós elaboramos com os dados do CPEA nos últimos dias, né, do dia 1º para cá. Veja que de 1º de fevereiro até agora, houve até uma reação positiva no mercado do café. Mas, na verdade, essa reação, ela apenas diminui a queda do café no mercado, considerando aí preços praticados em janeiro, né? Em média, ontem, R$ 442,33 a saca, média CPEA apurada para café arábica, bebida bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, descontado aí o prazo de pagamento pela taxa da nota promissória rural, posto, aliás, na cidade de São Paulo. Portanto, uma leve baixa ontem, mas ainda mantém valores, vamos dizer, em queda, na média do que nós tínhamos no final de janeiro. E o que acontece com o café robusta, e aí a pesquisa do CPEA, é sempre bom lembrar, tem como referência apenas o Espírito Santo. Produção de robusta e comercialização de robusta lá. Uma alta ontem, uma alta de mais de 0,60%. O café robusta subiu, mas não foi muito além de R$ 320 a saca. Veja que há uma reação, volta aos preços, praticamente aos preços do início do mês. A alta agora é de quase 1% neste mês para a média dos preços com café robusta no mercado do Espírito Santo. Agora, o que acontece nas principais regiões é alguma reação positiva nos preços. Ainda não melhorou como o produtor esperava. De qualquer maneira, no sul de Minas Gerais, café arábica, segundo Safras e Mercado, ainda é negociado na faixa de R$ 450 a saca. Estava a 445. No sul de Minas, sobe um pouco agora para 450. No Cerrado Mineiro, estava 450, subiu um pouco também, R$ 455 a saca. E alta também, segundo Safras e Mercado, para a média dos negócios na Zona da Mata de Minas Gerais, onde café arábica Rio, tipo 7, já sobe em média para R$ 410 a saca. E o que acontece agora nas principais bolsas do mundo? Você começa acompanhando agora o que acontece na Bolsa de Nova York. Café arábica recua neste momento, perde de 85 até 90 pontos nos últimos negócios. Café arábica para março a $1,22 por libra-peso, perde 90 pontos. O café arábica para maio a $1,24, perde 85 pontos. Café arábica para julho a $1,26, recua mais, recua 90 pontos. E o mercado trabalha café para julho, né, para setembro, que é referência para o produtor, ainda abaixo de $1,30 por libra-peso, não tem mantido a faixa de $1,30, abaixo disso agora $1,29 por libra-peso, perda de 90 pontos quando comparado ao valor de ontem. E o que acontece com o café robusta lá na Bolsa de Londres neste momento? Bom, depois da baixa de ontem, veja o que ocorre agora no mercado londrino, porque em Londres, o que nós temos no mercado agora, você tem a tela na seu televisor, acompanhe comigo. Na coluna Últimos Negócios, veja, também tendência de queda lá, continua baixa em Londres, distância maior da faixa de $1.800 a tonelada, que lá seria considerado nessa época um valor razoável, até bom para negociações com café robusto. Contrato de maio, que é a segunda linha na tela do seu televisor, a $1.756 a tonelada,
perde agora 5 dólares por tonelada quando comparado ao valor de ontem. E o contrato de julho, a 1.784 dólares a tonelada, perde 3 dólares por tonelada. Apenas o contrato de setembro é que ainda ganha um pouco, né? Sobe 1 dólar por tonelada. Ontem fechava a faixa de 1.788, 1.789 dólares por tonelada, agora sobe para 1.790 dólares a tonelada. Entre os contratos mais negociados, é o que se mantém próximo aí o contrato de setembro da faixa de 1.800 dólares a tonelada. Aqui, na B3, os primeiros negócios nesta manhã, e vamos lembrar que lá em Nova York nós temos uma queda agora, né? Aqui na B3, você tem na tela do seu televisor os primeiros negócios nesta manhã. Café Arábica aqui recua, assim como ocorre lá fora. Café Arábica para março cai agora para 153 dólares e 75 centes a saca, perde 30 centavos de dólar por saca agora, e é o contrato negociado neste momento. E o contrato de setembro, apenas 90 contratos negociados, estava a 155,15, cai bastante agora, hein? Cai para 154 dólares e 25 centes a saca, um recuo de quase 90 centavos de dólar por saca nos últimos negócios, de cerca de 90 centavos de dólar por saca nos últimos negócios. Como se vê, ainda preço sob pressão para o café na abertura dos negócios desta manhã. Agora, 9 horas e 27 minutos, horário de Brasília. Vamos para o mercado do boi gordo. Pecuarista de olho na informação, porque o preço do boi gordo volta a subir em algumas regiões. O mercado físico do boi gordo reagia ontem. Preços predominantemente mais altos ontem, quarta-feira. Fernando Henrique Iglesias, de Safras e Mercado, alertava que os preços podem e devem continuar subindo nos próximos dias, diante de uma boa velocidade de reposição entre atacado e varejo, né? Bom, em São Paulo, o preço já, em média, firme em R$ 149,00 arroba, em Goiás, estável na faixa de 136 arroba, em Minas Gerais, já sobe para R$ 141,00 a arroba, no Mato Grosso do Sul, estava agora há pouco na faixa de 133, ontem já subia para R$ 137,00 a arroba, apenas Mato Grosso é que mantém estabilidade ainda de preços médios na faixa de R$ 133,00 a arroba. Agora, o CPEA constatava uma baixa ontem na média apurada no interior de São Paulo. Você acompanha agora o indicador do CPEA, referência para o mercado aqui na região de São Paulo, R$ 144,05 a arroba, uma baixa de 0,59%, que traz boi gordo neste mês em queda de 1,34%. Bezerro negociado no Mato Grosso do Sul, de outro lado, tem preço em alta, né? Alta de quase 1,90% ontem, né? Um salto para as cotações médias do bezerro. Segundo o CPEA, bezerro subia ontem para R$ 1.188,24 por cabeça, uma alta entre os dias 6 e 7 de fevereiro de 1,85%. Ou seja, neste mês, bezerro já sobe, considerando o último valor apurado, médio pelo CPEA ontem, bezerro sobe no Mato Grosso do Sul 3,84%. É uma alta expressiva, uma recuperação expressiva para as cotações do bezerro. Aqui na B3, o mercado futuro de boi gordo ontem terminou misto. Alguns contratos chegaram a ganhar até 70 centavos de real por arroba. Esse é o contrato de outubro, né? Mas os contratos mais curtos perderam entre 10 e 20 centavos por arroba. Veja neste momento o que ocorre no mercado futuro brasileiro, porque aqui, boi gordo é negociado no mercado futuro com baixa na abertura dos negócios nesta manhã. Contrato de fevereiro estava a 145,20, cai agora para R$ 145,00 a arroba, perde 20 centavos de real por arroba. O contrato de boi gordo para março a 144,60, perde 0,10%, queda de 15 centavos de real por arroba. E o contrato de outubro perde mais. Estava a 151,65, ganhava ontem 70 centavos por arroba, subiu, agora retorna de novo à faixa de R$ 151,00 a arroba. E essas são as principais informações sobre a evolução dos negócios nos mercados de café e de boi gordo. Vamos rapidamente para o dólar. Antes de encerrar o programa, você tem sempre a informação da abertura dos negócios no mercado de câmbio. Dólar comercial é negociado agora, em média, a R$ 3,27 mais 50, praticamente estável com leve baixa de 0,06%. Isso indica que depois das altas recentes, dólar deve continuar com preços firmes, ainda acima de 3,27, rumando aí a faixa de 13,28. O mercado já espera um repique para até R$ 3,30. De olho na informação, como digo sempre, eu encerro por aqui minha participação. Desejo a todos um dia de bons negócios. Volto agora o sinal para Campo Grande, Antônio.
Obrigado, Walter, pelas informações. Informações em tempo real que você tem aqui no Bom Dia Produtor. E amanhã nós voltamos às 7h15 da manhã. Para você, ótima quinta-feira. Até mais.